Boa noite, acadêmicos. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Língua Portuguesa 1. É um prazer tê-los aqui. É um prazer dividir esse momento com o professor Dean, que irá ministrar esta disciplina. Pessoal, antes de passar a palavra para o professor Dean, eu gostaria de passar alguns recadinhos para vocês, tá? Gostaria de dizer que a nossa atividade MAPA e a atividade Estudos 1 já estão disponíveis no ambiente da disciplina, tá? Assim como os vídeos explicativos que estão na sala do café, tanto da atividade MAPA, tanto da atividade de Estudos 1, tá bom? Então, quem ainda não verificou, por gentileza, peço que acessem o ambiente, verifiquem os prazos de realização, tá certo? E, em caso de dúvida, nos procure no Fale com o Mediador, tá certo? Pessoal, vou passar, então, a palavra para o professor Dean, tá certo? Que será o nosso apresentador aqui. Só um momentinho. Boa noite, professor Dean. Boa noite. Tá me ouvindo, Claudineia? Sim, professor, estou te ouvindo. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à disciplina de Língua Portuguesa 1. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu falo que sempre que a professora Márcia me convida para dar essa disciplina, eu fico muito feliz, porque eu adoro passar um pouco do meu conhecimento para os alunos e também gosto muito dessa interação que nós temos no EAD, né? Quando eu falo de EAD, nós percebemos como que podemos alcançar o Brasil como um todo. Vocês estão me ouvindo? O pessoal está falando, está bem baixinho. Acho que todo mundo está me ouvindo certinho, né? Tá. Vamos lá. Então, vou me apresentar bem rapidinho para a gente começarmos a aula. Eu sou o professor Dean, eu sou formado em Letras Português e Espanhol. Eu também sou formado em Geografia. Eu tenho mestrado, tenho doutorado. Também fiz o meu doutorado lá na Espanha. Eu sei que nós estamos aqui no curso de Letras Português e Espanhol. Perdão, português e inglês, mas eu sou formado em português e espanhol. E eu falo que essa diversidade linguística que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, você poder fazer uma graduação estudando inglês, estudando espanhol, estudando qualquer outro idioma, como que é importante e como é legal neste Brasilzão que nós conhecemos, né? Vamos só um momentinho aqui. Deixa eu só configurar aqui minha notificação. Só um momentinho, senão fica toda hora aqui tocando a notificação. Pessoal, é minha primeira vez que eu dou aula nesse formato, então eu estou conhecendo aqui. Agora sim parou. Agora sim. Agora sim. Então vamos lá, gente. Eu estou vendo que o chat já está bombando. Eu falo que eu não vou dar uma aula teórica. Eu vou dar uma aula no qual vocês irão sempre falar comigo. Agora que nós estamos com essa ferramenta do Teams, eu consigo conversar com vocês, eu consigo perguntar alguma coisa. Então, eu falo que a nossa aula vai ser muito dinâmica. Então, sempre esteja atento ao celular, ao chat, aí, ao computador de você esteja, para a gente poder conversar um pouquinho. Primeiramente, eu gostaria de saber de onde vocês são. Eu sou de Maringá, mas eu sou nascido e criado em Goiuerê, então vocês vão ver que eu tenho algum sotaque, que é um sotaque aqui da região sul, aqui da nossa região. Eu falo, tô fazendo, tô comendo, tô saindo, tô estudando, né? Então, diferentemente de quem é carioca, que fala aquele porta, né? Quem fala portão. Então, é muito legal, é muito interessante isso. Inclusive, vai ter uma aula que eu vou falar sobre isso. Aí eu vou querer que vocês abram os microfones, que eu quero ouvir aí o sotaque de todo mundo, que eu acho lindo. Eu falo que esse Brasil é tão grande, tão extenso, que nós conseguimos eu costumo falar que imagina um chinês aprendendo português, vem para o Brasil, né, e está acostumado a escutar um português, né, por exemplo, alguém fala porta, aí chega aqui e escuta alguém falando porta. Então, eu falo que é muito interessante isso pelo tamanho do Brasil, tá?
Eu vi pessoal do Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo, Teodoro Sampaio, olha, aqui pertinho, eu estou em Nova Andradina, eu sou concursado aqui em Nova Andradina, e hoje eu estou falando aqui de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, São Vicente, adoro São Vicente, né, litoral paulista, sempre estou em São Paulo, Canoas, Rio Grande do Sul, que legal, gente. Então, sejam todos bem-vindos. Ó, Ubatuba, litoral norte, Mariana, me leva aí para ficar uns dias na sua casa, eu aceito, hein? Adoro litoral norte de São Paulo. Vamos lá, gente. Eu vou passar os slides aqui, tá? E qualquer dúvida vocês podem ir perguntando, que eu vou sanando todas as dúvidas. Vamos lá, um momentinho. Campoerê, olha, quase Goiuerê. Só um momentinho, gente. Estou aqui para compartilhar a tela com vocês. Está compartilhando a tela? Só um minutinho, o professor ainda não apareceu. Tá, ok. E agora? Parece que vai. Vamos lá. Aula ao vivo é assim, né, gente? Nós vamos... Olha lá, pessoal, já está disponível. Vamos acompanhar do professor. Ah, agora sim, que bom. Eu estou vendo aqui também, estou pelo meu celular dando uma olhadinha no que está acontecendo, inclusive aqui no chat. Então, gente, nossa disciplina é Língua Portuguesa 1. Eu sei que alguns alunos estão na segunda disciplina ainda de língua, do curso de letras português e inglês, mas tem alguns alunos já entrou aí há um tempinho e está fazendo agora a Língua Portuguesa 1. A Língua Portuguesa 1, eu falo que, se não for, é uma das mais importantes disciplinas que nós temos aqui no nosso curso, porque na língua portuguesa 1 nós vamos aprender a base da língua portuguesa. Então, nós vamos aprender, por exemplo, adjetivos, advérbios, vamos falar um pouquinho sobre pronomes, vamos falar sobre verbos, que é a base da língua portuguesa, né? Depois, nas outras línguas portuguesas, vamos aprofundar um pouquinho mais outros temas, mas essa base que é importante para você escrever bem, para você falar bem, para você entender bem o idioma. Então, eu costumo dizer que a língua portuguesa 1 é aquela disciplina que você sempre vai dar quando você estiver dando aula no ensino fundamental e no ensino médio. Porque esses conteúdos que nós iremos aprender aqui, óbvio que de forma muito mais aprofundada que vocês aprenderam lá no ensino médio, no ensino fundamental, vocês também vão atuar como professores. Então, faça essa disciplina com calma, prestando bastante atenção, lendo. Lembrando, pessoal, o livro está muito bem escrito, eu já li esse livro algumas vezes, né, para preparar algumas questões, para estudar mesmo, para dar aula, para saber os temas que tem que abordar, e eu falo que esse livro está bem completo. Porém, costumo dizer, porém, entretanto, todavia, você precisa também procurar outras fontes de informação. Tem várias aulas no YouTube, no qual vocês conseguem aí aprender gramática. Vocês têm aí também livros você consegue achar em PDF na internet. Nós nem tem um livro mais físico, você pode pegar pela internet e fazer a leitura para que assim você estude a gramática. Porque na língua portuguesa 1 é gramática. Inclusive, eu vou sempre trazer também algumas coisas que acontecem em sala de aula. Eu já dou aula há bastante tempo, eu já dei aula de língua portuguesa em universidade federal, já dei em escola pública, em escola particular, então eu tenho algumas coisinhas para contar para vocês sobre a língua portuguesa. Mas antes de mais nada, eu vou começar com uma perguntinha. Eu quero que vocês respondam para mim no chat. Por que estudar gramática? Por que estudar gramática? Eu, né, particularmente, eu tenho relação de amor e ódio com a gramática. Às vezes eu amo a gramática, às vezes eu odeio a gramática. Às vezes eu vou fazer algum concurso público e eu falo, meu Deus, de onde que eles tiraram essa frase? De onde que eles tiraram essa gramática? Porque a gramática é difícil. Porém, a gramática, eu sempre costumo dizer que a gramática é difícil, você tem que estudar mesmo. E eu falo que gramática é igual matemática no sentido que se você está numa aula de matemática e um professor passa as contas no quadro e você só olha e não pratica,
Na hora da prova, você não vai acertar nada, porque você tem que praticar. Gramática também, você tem que praticar. Ainda mais com o nosso WhatsApp, né? Nossa internet, nosso internetês, você digita errado e o próprio celular acaba corrigindo. Então, às vezes, tem que escrever algo sem ser no celular, ou tem que escrever no papel, em algum lugar assim, você fala, meu Deus do céu, será que essa palavra tem acento? Será que não tem acento? Porque nós estamos acostumados que o celular corrija aquela palavra. Então, nós temos que tomar bastante cuidado nisso. Então, a gramática é para estudar as regras gramaticais. E isso, ó, amo gramática para entender melhor os outros idiomas, muito importante. Eu costumo dizer que a gramática da língua portuguesa é diferente da gramática da língua inglesa, é diferente da gramática da língua espanhola, é diferente da gramática da língua italiana, e a gramática é diferente. Cada lugar tem uma gramática diferente, cada idioma tem uma gramática diferente. Então, estudar gramática é importante por causa disso também. Vamos ver o que mais falaram aqui. Estudar gramática é muito importante para os conteúdos, dentre outras coisas aqui. Depois eu volto, dou mais uma olhadinha, que meu celular travou tanta mensagem que chegou até a travar meu celular aqui. Mas, gente, estudar gramática é o fundamento de qualquer língua para escrever e falar corretamente, porque sem gramática cada um escrever o que quisesse, isso mesmo. Isso mesmo. E, né, agora que vocês entenderam o porquê estudar gramática, eu acredito que quando vocês entraram, se matricularam no curso de letras português, inglês, vocês sabiam que iria estudar gramática. E eu sei que aqui você tem que gostar um pouco de gramática, senão você está no curso errado, né? E vou deixar uma perguntinha que depois, no final da aula, eu vou querer que vocês respondam para mim, tá? Qual é a importância da fonética e da fonologia na minha vida profissional? E quando eu falo na vida profissional, eu não estou falando da vida profissional somente sua, que vai ser professor de português, ou vai ser professor de inglês. Mas eu tenho certeza que aqui nós temos graduados em engenharia, nós temos graduados em direito, dentre outros cursos, está fazendo a segunda graduação aqui no Unicesumar. Então, nós sabemos que a gramática é importante para todas as áreas do conhecimento. Mas qual a importância da fonética e da fonologia na minha vida profissional? Então, vamos pensar nisso, tá? Mas daqui a pouco eu volto no finalzinho da aula, que eu quero que vocês respondam para mim aqui no chat, que eu vou dar uma liberada para vocês falarem, tá? Porque é legal esse aplicativo que nós conseguimos falar, eu consigo falar com vocês. Mas antes de tudo, eu adoro todas as minhas aulas de língua portuguesa, eu trago este teste de conhecimento. Eu não quero que vocês mintam, tá? Eu quero ver se vocês lembram esses conhecimentos de língua portuguesa. Primeiro, vamos começar com o uso dos porquês. Vamos lá, eu vou passar aqui e eu quero que vocês respondam qual porquê vai ser. Olha ali. Você não foi dormir. Esse porquê é junto, separado, com circunflexo, sem circunflexo. Vamos lá? Separado. Isso, ó, acertaram aqui. A Mara acertou, né? Porque é separado. Por quê? Esse porquê está em começo de frase interrogativa. Então, ele é separado. O outro, não encontrei o caminho porque passei. Né? Não encontrei o caminho porque passei sem olhar. Esse porquê? Junto, separado. Esse também é separado, né? E ele está ali no... Ele se encontra no final da frase. O outro, você não veio por quê? Esse porquê aqui... Ah, pessoal, tá errado aqui, tá? É junto esse porquê. Tá? Aqui foi um errinho de gramática que eu, na hora de digitar, coloquei errado. Esse porquê é junto, tá? Agora aqui, você não veio por quê? Esse porquê é separado, tá? Esse aqui tá certinho. O outro, faltou a festa porque estava doente, ok? Então, isso aqui, né, é para você dar uma ideia de que estava doente. O outro, ninguém entendeu o porquê da briga. Esse aqui é facinho. Sempre que tem o, você coloca o porquê junto e com acento circunflexo, tá? Aí aqui eu trago uma charge, que eu adoro essa charge, fala bem assim.
né? Um menino perguntando para o pai: por que é separado? Aí ele responde: porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Então, né, gente? Porque separado sem circunflexo para perguntas. O porquê junto para resposta e explicações. O porquê separado com circunflexo no final das frases expressa o motivo. E quando tem aí o junto com circunflexo, é quando for um substantivo. Então, aqui nós temos o clássico do livro didático, Terror do Aluno. Verdade. Sempre tem nos livros didáticos essa tirinha, porque essa tirinha é muito interessante, né? Em inglês, né? Ai, isso é verdade. Agora, essa daqui, pessoal, duvido vocês saberem. Essa daqui é um pouquinho mais difícil. Essa daqui a gente não aprende muito na escola, não. O aonde e o onde. Vamos lá. Quando expressa movimento, você usa aonde ou onde? É aonde você vai com tanta pressa ou onde você vai com tanta pressa? É aonde, tá? Então, quando expressa movimento, você vai falar aonde você vai com tanta pressa. E quando não expressa movimento, você usa onde, né? Não sei onde você mora. Então, olha aí a diferença do aonde e onde. Pessoal, não se preocupe que esses slides vão estar lá no material da disciplina, depois vocês podem aí olhar de novo, podem utilizar na aula de vocês, esses slides, vocês podem utilizar, tá? Agora, esse aqui, outro terror. Mal com U e mal com L, tá? Ah, Karina, eu tô passando rapidinho, porque esse aqui não é o intuito da aula, tá? Esse aqui é só para fazer um teste, para vocês entenderem um pouquinho dessa dinâmica. Mas depois vocês podem pesquisar com calma o que cada um quer dizer. Vai ter os slides, tá? Ó, a Indinara já deu ali um exemplo legal, hein? Vamos lá. Quando é adjetivo de bom, escolheu um mau momento para sair. Então, quando você consegue trocar o por bom, né, escolher um bom momento para sair, você pode colocar o mal com U. O advérbio, quando é bem, comportou-se mal na sala de aula, porque aqui você consegue trocar por bem, né? Comportou-se bem na sala de aula. Então, você usa aí com L. Substantivo, bem, né? Vamos lá. O mal não tem remédio. Então, esse mal é com L, porque é um substantivo que você pode trocar por bem. E, por fim, conjunção bem, né? Mal, você chegou, ele saiu. Então, você utiliza aí com L. Agora, essa daqui é difícil. Essa daqui, para eu aprender, eu lembrei da Sessão da Tarde. Eu assistia muito quando eu era criança. Quando a minha única preocupação era saber o que ia passar na Sessão da Tarde lá na Globo. Vamos lá. Sessão com C e 2 S, sessão com S, sessão com C cedilha e secção. Vamos lá. Ele confirmou a dos bens a uma instituição de caridade. Nesse caso aqui, pessoal, é com C e 2 S, porque você está cedendo alguma coisa, né? Está cedendo os bens a uma instituição de caridade. Então, você vai utilizar o C, de ceder, para não esquecer, tá? A Câmara reuniu-se em sessão extraordinária. Esse daqui seria a sessão da tarde, né? Seria a sessão, por exemplo, a sessão de cinema. Compramos os presentes na sessão ou na secção, né, com C cedilha, de brinquedos da loja. Nesse caso aqui, pessoal, eu estou falando na seção, naquele espaço, né? Lembra de secção, de matemática, lembra do triângulo, que você faz a secção, que você corta o triângulo ao meio, divide em partes? É essa secção aqui, tá? A com H, I com acento no A e o A. Quando é tempo passado, ele não come carne há 2 meses. Então, esse A é do passado, então A com H. O outro, tempo futuro. Ele retornará daqui a
uma semana só com A, né? Porque nesse caso aqui é o tempo futuro. Esse aqui também é difícil. Senão junto e senão separado. Vamos lá. Quando expressa caso contrário, por exemplo, devemos entregar o trabalho no prazo, senão o contrato será cancelado. Então, repare, né? Caso contrário, o contrato será cancelado, você vai utilizar junto, tá? Devemos entregar o trabalho no prazo, caso contrário, o contrato será cancelado. Então, esse senão é junto. Se isso você trocar por se por acaso não, aí você vai utilizar aí o senão separado. A festa será amanhã à noite, se não ocorrer nenhum imprevisto, tá? Ao invés de, em vez de. Vamos lá. Quando você quer expressar ao contrário de, você usa ao invés de. Olha ali, ó. Ao invés, né, ou do que previu a meteorologia, choveu muito ontem. Então, né, ao contrário de que previu a meteorologia, choveu muito ontem. E o outro, no lugar de, você vai utilizar em vez de, né? Em vez de jogar futebol, preferimos ir ao cinema. Então, em vez de jogar futebol, preferimos ir ao cinema. Stefano, por que tudo junto é separado e separado é tudo junto? Essa é clássica, essa é clássica. Ó, essa daqui, pessoal, eu vou ser bem sincero com vocês, até eu acabei errando. Ao encontro e de encontro. Eu falo que essa é... Até eu já vi palestrantes renomados falar errado, já vi apresentadores de televisão falar errado, porque isso aqui acaba confundindo mesmo, ok? Quando eu estou a favor de alguma coisa, tá? Aquelas atitudes vão ao encontro do que eles pregavam, ou seja, eu estou indo ao encontro, ok? E de encontro é quando você é contra, né? Sua atitude veio de encontro ao que eu pensava. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar o de encontro. Então, reparem que quando está a favor de uma coisa, é ao. E quando é ser contra, é de. Acerca de e acerca de com A com acento, né? Quando você consegue trocar aí a respeito de, discutimos acerca de uma melhor saída para o caso, porque eu consigo trocar, né, esse acerca aí pelo respeito de, né? Discutimos a respeito de uma melhor saída para o caso. E quando você consegue trocar por faz, né, faz uma semana, você usa acerca de com o H. Acerca de uma semana, discutimos uma melhor saída para o caso. Pelo menos aqui é o último, tá, gente? Eu sei que fazer muito isso cansa a cabeça. O afim de e o afim junto. Esse daqui, pessoal, você tem que escrever certo, porque se tiver afim de uma pessoa e escrever errado, a pessoa não vai estar mais afim de você, não, tá? Vamos ver por quê. Quando expressa finalidade, olha aqui. Ele saiu cedo, olha aqui, a fim de poder chegar a tempo. Esse aqui, pessoal, é uma finalidade, ou seja, esse afim é separado, tá? E quando é algo semelhante, o gênero é um parente afim. Tratava-se de ideias afins. Então, se você quer encontrar alguém, você vai falar o quê? Afim junto ou afim separado? Você está afim de sair? Vai ser o quê? Afim separado. Então, nunca esqueça disso, tá? Ah, não, tem a última aqui. Essa daqui eu lembrei por causa daquela novela Totalmente Demais da Globo. Eu sou noveleiro. Quando eu falo na ideia de muito, eu vou usar o demais, né? Eles falam demais. É tudo junto esse demais. Porém, quando eu quero falar de menos, não havia feito nada de mais separado, tá? Então, você é muito legal, vamos supor, você é demais. Então, vai ser demais junto, ok? Não separado. Beleza? Oh, tem mais. Eu fiz tanto aqui que até esqueci. O tão pouco e tão pouco. Esse aqui também é difícil, tá? Ah, olha aí, ó. A Yasmin falou, prefiro D mais com D mais o mais, né? Ó o internetês aí, né? Ó o internetês.
Quando você consegue trocar aí por também não realizou a tarefa, né? Também não apresentou qualquer justificativa, você usa tampouco, né? E quando você quer ir falar de um advérbio ou pronome definido, né? Estudamos tão pouco nesta semana. Tenho tão pouco entusiasmo pelo trabalho. A Chayana falou o agente junto e separado, né? Verdade, né? Esse agente junto e separado. Esse agente junto é aquele agente do FBI, né? Esse junto. E agente seria de nós, né? Então é diferente esse agente. Ah, você nunca usou? Olavo, acho tão bonito falar tão pouco. Ah, perdão. Chayana, Lavínia. Desculpa, gente, que aqui o chat está tão legal que eu estou olhando aqui para os dois lados. Ah, acabou, gente. Acabou essa parte, mas eu deixo aí os slides para vocês fazerem essa brincadeira com seus familiares, com seus filhos, com seus amigos, para você testar o conhecimento deles, tá? Eli, cheguei à conclusão que eu tenho que estudar muito. Eu falo, gramática é muito difícil. Gente, esses dias, eu te juro, eu tinha que escrever no quadro alguma coisa de macarrão. E eu não sabia se era com 2 R's ou com R só. Sabe quando dá aquele branco? Porque, igual eu dou aula de espanhol também, né? Eu dou muita aula de espanhol, inclusive na universidade pública aqui no Paraná eu dou aula de espanhol. Então, e eu esqueci como escrevia macarrão em português. Tá? Não sabia. Por quê? Você acaba esquecendo, né? Eu lembrava pasta, pasta, pasta. Esse dia eu tinha que falar plataforma de trem na aula, e eu lembrava só que era andem, que era em espanhol. Em português eu não lembrava. Por quê? Porque você dá tanta aula que às vezes você acaba esquecendo o termo no seu próprio idioma. Você lembra do outro idioma, não lembra do seu. Isso acontece muito. Mas vamos lá, né? Agora, eu tenho aqui uma citação que eu quero ler com calma com vocês, para vocês entenderem a, a, a importância de estudar gramática. Olha aqui. Escrever não é a mesma coisa que falar. Isso é verdade, né, gente? A fala que dominamos tão bem e que parece tão simples se atrapalha inteira na escrita, né? Então, muitas vezes você consegue falar bem, às vezes a pessoa é um ótimo orador, porém escreve tudo errado, né? Isso acontece muito nos idiomas. Por exemplo, eu consigo entender tudo. Eu consigo falar tudo, mas não consigo escrever. Geralmente é assim em algum idioma, né? Então, isso é algo que acontece também na língua portuguesa. Quando escrevemos, nós obedecemos a um sistema particular de regras que não coincide com a fala em muitos pontos essenciais. Barraco Tesa 2016. Então, isso é verdade, né, gente? Quando você escreve, foi, por exemplo, esse relógio. Esse relógio foi colocado como relógio. Então, para nós daqui, é relógio, tá? Eu sei que essa chave que eu tenho aqui não é com X, é com CH. Por quê? Porque nós temos o quê? Uma regra, um sistema particular que essas regras todo mundo utiliza. Imagina se não tivesse essa regra, fosse chave, e você escrevesse chave com X, xícara com CH, então, nós temos que pensar nisso também. Então, a gramática é importante para a gente termos para que olhar, para que focar, ok? Mas, afinal, o que é gramática? Olha ali, né? A gramática tem como principal função regular a linguagem, estabelecer padrões de escrita e fala para os falantes de uma língua. Graças à gramática, a língua pode ser analisada e preservada. Por que você acha que nós sabemos que o Brasil tem aí nós temos diversos povos originários, são os indígenas, né? Vocês sabem, não pode mais falar índio, agora tem que falar indígena ou povos originários, e eles têm sua língua. Porém, eles não têm a língua escrita, é só a língua falada. Então, várias línguas que eram faladas por nossos indígenas, hoje não existe mais, não existe anotações, porque eles não tinham a língua escrita, era só falada. E o que acontece com os indígenas, né, algumas tribos? A tribo acaba se desfazendo, os indígenas não falam mais esse idioma,
e acaba aí a língua sendo esquecida. Tá? Então, a gramática serve para isso também, para preservar a língua, apresentando unidades e estruturas que permitem o bom uso da língua portuguesa. Gente, agora eu falo que uma coisa que eu julgava muito antigamente, mas depois que eu entrei para o curso de letras, eu percebi que se a pessoa fala nós fumo, para mim fazer, muitas vezes a pessoa que não teve acesso a um estudo, aquela pessoa não teve um acesso a uma educação de qualidade. Então, quem que é nós para julgarmos? Eu falo palavras erradas. Quantas vezes eu me peguei dando aula e falando palavras erradas? Como vocês também falam palavras erradas. Mas a gramática serve para isso, para padronizar. Mas vocês, como professores de português, têm que lembrar que a língua portuguesa, a gramática, não é para excluir as pessoas, mas sim para incluir as pessoas. Ok? Então, uma boa gramática deve ser capaz de extrapolar a visão reducionista que faz a língua amontoado de regras prescritas pelos estudiosos do sistema linguístico, devendo ser capaz não apenas de prescrever o idioma, mas também de escrevê-lo, preservá-lo e, sobretudo, ter utilidade para os falantes. É verdade, né, gente? Eu falo que é importante, é interessante essa questão, porque nós temos um sistema linguístico muito grande, muito complexo. Então, não adianta nada, né, extrapolar a visão reducionista, porque a língua não é um amontoado de regras, porque não é só um amontoado de regras. A língua é mais do que isso. A língua serve para quê? Para a comunicação. Até coloquei no quadrinho ali embaixo. A gramática apresenta as regras, mas quem não movimenta e faz da língua um sistema vivo, imutável, somos nós, agentes da comunicação. E por que a língua é mutável? Até falei no comecinho da aula, né? Precisa entrar. O Oscar acabou de falar, precisa entrar no grupo de Zap Letras. Olha ali, gente. Zap. Vamos supor que você viajou no tempo e você voltou lá há 10 anos atrás. Se você falasse para um amigo seu, eu vou te mandar um zap. Ele olhar para você e falar o quê? Zap? Você tá louco? O que é zap? Por quê? Porque a língua é mutável. A língua vai mudando. Nós vamos incorporando palavras no nosso idioma. Não é igual o latim. O latim não, tá? O latim é uma língua morta. Por quê? Porque a língua não vai mudar. Você não vê as pessoas saindo falando latim na rua. É uma língua que não vai mudar. Agora, a nossa língua é viva. O português vai mudando. O espanhol vai mudando. O inglês vai mudando. Ainda mais com essa internet. Até quando falaram esses vícios, né? Vício de linguagem está chegando já na gramática. A palavra zap você já encontra no dicionário, tá? Porque é a palavra que nós agregamos. E a gramática, pessoal, tem várias abordagens, tá? Não é uma abordagem somente, não. São várias abordagens, tá? Nós temos a gramática normativa. Nessa daqui, pessoal, é a que se volta para as normas e as regras do falar e escrever em determinado idioma. Então, gente, é aquela que estuda e rege o que é considerado padrão gramatical, tá? Ele vai dizer, entre aspas, o uso incorreto, ou seja, ele dá as normas para aquele idioma. Então, essa gramática normativa vai dar as normas para o idioma. A descritiva, pessoal, essa daqui também pode ser chamada de gramática síncrona. Essa daqui, ela volta para o estudo das regras da língua a partir de como ela é efetivamente usada pelos falantes. Ou seja, ela vai considerar as variações em seu uso, ou seja, ela vai descrever aquela língua. Já a questão, a gramática histórica, essa aqui, pessoal, vai voltar lá no passado e, por exemplo, a voz me sei, né? A utilização do pronome pessoal vós, que nós não utilizamos mais. Porém, nessa gramática histórica, por exemplo, quem estuda Machado de Assis, utiliza a gramática histórica. Ler o livro de Machado de Assis tem que ler com o dicionário do lado, porque ele usa tantas palavras que não são mais utilizadas hoje, que é uma gramática histórica.
E a gramática comparativa é aquela que você consegue acompanhar a formação e a evolução daquela gramática em línguas comuns, como, por exemplo, as línguas neolatinas, como, por exemplo, você consegue comparar espanhol com francês, com romeno, que são aí línguas neolatinas, então assim você consegue fazer uma comparação, então é a gramática comparativa. Então, né, até trouxe ali outra citação, que a língua é um organismo vivo e, por esse motivo, é natural que exista um distanciamento entre o que é prescrito pelas normas e o que é efetivamente utilizado por seus falantes. Entretanto, não devemos desconsiderar a importância das regras que preservam este que é nosso maior patrimônio cultural, nossa língua portuguesa. Gente, só aí falando, quem já foi no Museu da Língua Portuguesa? É incrível, né? Quem for para São Paulo, ou morar em São Paulo, tenta ir lá. É um passeio incrível. E até vocês, como futuros professores, quem já não é, levar seus alunos lá. É assim, é uma imersão na língua portuguesa muito legal. Então, quem conseguir ir no Museu da Língua Portuguesa, eu falo que é uma experiência única. Eu, para falar bem a verdade, eu fui antes de pegar fogo, né? Pegou fogo, reconstruíram, eu já fiquei apaixonado. Agora eu já marquei dia, que vou para São Paulo daqui uns dias, eu vou dar uma passadinha lá para conhecer. Adoro guarda-chuva em espanhol. É paraguas. Uhum, paraguas. Porque você para a água, né? Tá certo, né? Igual apontador em espanhol. É saca-puntas. Saca é de tirar em espanhol. E puntas é pontas. O que o apontador faz? Saca-puntas, tira as pontas. É muito legal. Vamos lá. E existe também os níveis de linguagem, tá? Nós temos a norma culta, aquele nível comum e a norma popular. A norma culta é quando você tem um padrão linguístico de maior prestígio. Sabe aquela pessoa que fala bem, que fala corretamente, que você fala, meu Deus, como essa pessoa é inteligente. Mas, às vezes, ela somente tem um padrão linguístico por ter maior prestígio. Nesse sentido, eu falo que, por exemplo, você como professor, você precisa falar, né, na sala de aula uma norma culta, ensinar a norma culta. Isso te dá mais prestígio. Você vai utilizar a norma culta onde? Em situações de formalidade. É típico na linguagem escrita. Gente, na gramática é linguagem escrita. Perdão, na gramática, você tem que utilizar a norma culta. Você não vai escrever VC, você vai escrever você. Onde você vai utilizar a norma culta? Em códigos, leis, contratos, na literatura escrita, né? Diferentemente aí de algumas, com ressalva nas literaturas modernas e regionalistas, que muitas vezes isso acaba alterando essa norma culta, sempre observando as normas gramaticais, e nesse momento a língua tem uma função referencial, tá? E a norma popular, né, você vai utilizar aonde? Ou norma, a informalidade, na coloquialidade, é típico da linguagem falada, então você pode errar, falar errado, o pessoal não tem problema, ok? Falar algumas coisinhas erradas. Mas escrever errado já é outro problema, né? Literatura popular e plural. Os de gírias, vocabulário regionalista. Eu falo, gente, que eu vou falar um pouquinho disso mais nas outras aulas. Esse vocabulário regionalista é muito legal. Porque, por exemplo, aqui no Paraná, falo que o Paraná é incrível porque em Maringá, nós falamos salsicha. Lá em Curitiba, salsicha é vina. Aqui no Paraná, aqui no Maringá, nós falamos estojo. Lá em Curitiba fala penal. Aí tem a questão do aipim, da mandioca, da macaxeira. Uma que eu gosto muito, quem é da Bahia pode até me dizer. Na Bahia vocês falam pescar, que seria colar na prova. Então nós temos esse regionalismo que é muito legal. Mas não vou falar muito não disso agora, porque a gente vai ter uma aula só disso, tá? Inclusive, quando tem uma aula disso, eu vou pedir para algumas pessoas abrirem a câmera e também abrir o microfone, que eu quero que vocês falem, tá?
A questão dos jargões, né, de profissão, que isso eu falo que eu fui ao cardiologista semana passada, e eu estava conversando com ele, ele começou a falar, falei assim, meu Deus, o que você está falando? Por quê? Porque eu não conseguia entender o que ele estava falando, porque era um linguajar médico, né? Então tem essa questão também. Ela não comprometida com a norma padrão, né? Você não precisa escrever a norma culta. Tem a função emotiva, a função poética e a conotativa da linguagem. Então, essa norma popular, essa norma informal, ela é utilizada no nosso dia a dia, ok? E na unidade 1 do livro, né, que eu não poderia deixar de falar, nós vamos falar um pouquinho sobre fonética e fonologia na docência, a questão da alfabetização e letramento. Eu sei que vocês, quando vocês estão habilitados em letras português e inglês, a grande maioria vai dar aula aí do sexto ano para cima, vamos dizer assim, nível universitário e tudo mais. Mas você entender o processo de alfabetização e letramento, você vai conseguir entender aquele aluno que fala errado. Você vai conseguir entender por que aquele aluno tem aquele vício de linguagem, por que aquele aluno confunde os dois R's com R, ou, né, os fonemas, né, troca o P pelo B, o D pelo T, por exemplo, em vez de falar linda, fala linta, tá? E quando acontece isso, você vai entender que você deve encaminhar ele a um profissional. A questão da variação linguística que nós temos dentro do Brasil. E sem contar algumas regras gramaticais, como o uso do S, do... Só um momentinho. Nós só responder aqui a Claudineia. A questão das regras gramaticais, né? O uso do S, do Z, do C cedilha, por exemplo. A questão da acentuação, da pronúncia. Então, nós temos aí essa unidade G, essa unidade 1 é uma unidade muito rica, muito interessante, no qual você tem que estudar, tá? Eu sempre vou deixar para vocês uma tarefinha, tá? E essa tarefinha, eu quero que vocês perguntem, né, nesse primeiro momento, para um professor de língua portuguesa que você conhece, tá? Vamos lá. De que forma ele aprendeu gramática? Pergunta para um professor que você conhece de língua portuguesa. De que forma que você aprendeu gramática, professor? Você aprendeu só nos livros? Se for um professor bem antigo, ele vai falar, não, foi só nos livros, porque não tinha YouTube, né? Era só... Eu lembro, gente, que na minha época, eu tenho 34 anos, e na minha época do ensino fundamental, eu tinha que ir na biblioteca, eu sou de Goiuerê, interior do Paraná. Eu tinha que ir até na biblioteca pública de Goiuerê, pegar o livro para fazer aquele trabalho. Então, aquele professor, ele tinha que prestar o livro da biblioteca, né, da universidade. Então, era muito mais difícil. Mas eu quero que você pergunta para ele, de que forma que ele aprendeu gramática, tá? E quais foram as suas maiores dificuldades? Porque a dificuldade que você está tendo agora pode ter a dificuldade, pode ser a dificuldade que você está tendo agora, pode ser a dificuldade que ele teve. Para vocês perceberem que, no começo, você pode pegar aquele livro de mais de 100 páginas e olhar, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Mas você vai perceber que isso é algo que você vai entender. Que no começo parece muito difícil, mas depois você vai perceber e você vai se apaixonar, né? Alguns, eu falo, gente, estão em letras português e inglês, alguns vão falar bem assim, eu estou fazendo letras português e inglês para dar aula de inglês. Beleza, lindo, perfeito. Eu estou fazendo letras português e inglês para dar aula de português. Gente, independente do que você for fazer, você sempre vai ter uma dificuldade e você precisa o quê? Estudar, estudar e estudar. E agora, eu deixo aqui, né? Bom estudos para vocês. Né? Tiago, fui ver fonética, no começo era difícil, agora parece o começo. Ai, pior que é verdade, né? Quando você começa a ver algumas informações da fonética, a questão da fonologia, você fica um pouquinho perdido. Mas como eu disse,
né, Claudineia? Nós temos muitos vídeos no YouTube, nós temos muitas explicações na internet. Essa Isso. questão das regras gramaticais, você consegue fazer testes até pela inteligência artificial. Entra no chat GPT e coloca, chat GPT, faz alguns exercícios de gramática para mim. Você faz lá, depois dá o resultado. Ele vai lá dar o resultado para você, tá? Exatamente, pessoal. As aulas conceituais e o livro da disciplina já são uma excelente base para vocês se prepararem para esse momento ao vivo, para o esclarecimento das dúvidas, tá? É interessante também que vocês procurem algumas gramáticas para que vocês possam estudar, né? Eu indico sempre, né? Perdão, professor, eu estou passando um pouquinho à sua frente, mas nós temos a indicação de algumas gramáticas, né, a respeito, para que vocês possam fazer os estudos de vocês. Olha, a gramática do Cunha e Sintra é uma gramática acessível, né? Nós temos, por exemplo, a gramática do Evanildo Bechara, que já é um nível mais elevado de dificuldade de compreensão, né, professor? Bem voltado para normatividade, funcionalidade da língua. Então, assim, existem vários tipos de gramáticas que vocês podem acessar, tá bom? E irem estudando a partir daquilo que vocês veem também no livro da disciplina e nas aulas conceituais. É verdade. Eu falo que o livro, como eu falei no começo da aula, está muito completo. Você consegue sair lendo o livro e vendo as aulas conceituais, entendendo tudo. Mas eu falo que nós, professores, nós damos o caminho. Mas quem vai chegar lá são vocês. Eu posso ficar aqui dando aula para vocês durante todos os dias, mas se vocês não estudarem, se vocês não prestarem atenção, não praticarem, vocês vão ter uma dificuldade aí. Mas eu estou vendo que vocês estão aí falando bastante, eu já estou amando isso, significa que vocês estão querendo aprender. Eu não gosto de aula que o aluno não fala, não. Eu gosto de aula que o aluno fala, né, um monte aqui, porque é muito legal, acho muito incrível e acaba enriquecendo não somente as aulas, mas também todo mundo que tá no chat, né? Tá. Eu acho que é isso, né? A questão do mapa, a questão da E1, gente, tem vídeos explicativos no nosso no Ambiente Estúdio. Eu gravei bem explicadinho lá, com passo a passo. Então, é só vocês irem lá, prestarem atenção e ir fazendo, ouvindo e fazendo o que vocês vão conseguir fazer. Exatamente, pessoal. Está disponível na sala do café. Se por acaso não estiver no ambiente de vocês, aguardem que as mediadoras vão disponibilizar, tá certo? E em relação a quem está perguntando aí no chat sobre a aula, se vai ficar gravada ou não. Sim, pessoal, a aula está sendo gravada. Vocês podem ter acesso pelo mesmo link, tá? Nós disponibilizaremos em até 24 horas. Então, por favor, peço que aguardem que em breve a aula será disponibilizada para vocês, tá certo, pessoal? Um grande abraço. Professor. Gente, muito obrigado, adorei estar aqui com vocês. Como eu disse, gente, essas aulas ao vivo eu vou trazer, na próxima aula, eu vou trazer um pouquinho mais de gramática para vocês, mas eu quero trazer coisas diferentes também, porque o momento da aula ao vivo é também para enriquecer o currículo. Então, você já tem o livro, já tem os vídeos, aulas conceituais, então vamos também aprender coisas fora da casinha, para vocês serem aí excelentes professores mais para frente. Então é isso, gente. Se cuidem, tenham todos aí uma ótima noite e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.